Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou o Corsário Euclair e no vídeo de hoje eu quero trocar uma ideia com vocês acerca de Daniel foi gay. Eu vou estar reagindo a esse vídeo aqui do Sabino, né? A um vídeo de muito tempo atrás, em que ele colocou, né? Ele propositalmente colocou o nome do vídeo de Daniel foi gay, tá? Então vou estar fazendo uma análise desse vídeo, beleza? Então peço que você se inscreva no meu canal, assine as notificações, vamos estar reagindo juntos. Vou estar dando minha explicação, o que eu concordo ou discordo dessa fala dele, né? E peço que se inscreva mesmo aqui no canal. Página inicial do canal, página inicial você encontra um curso de teologia pagamento único, beleza? Se torne membro do canal aqui também. Caso queira conversar comigo, meu telefone se encontra no Instagram. E vamos a mais este vídeo. Bem, essencialmente, primeiro ponto que eu tenho que colocar. Eu conheço o canal do Sabino e ele utiliza-se de muita estratégia. Qual que é a estratégia que ele utiliza? Ele é um cara que vive da venda de cursos. Ele vende o curso dele de grego, de hebraico, de interpretação bíblica. Então, ele utiliza-se da artimanha. A artimanha não, ele faz temas polêmicos para chamar a atenção. E o interessante é que ele coloca essas coisas assim, né? Existe uma trindade, Daniel foi gay. E ele coloca, por exemplo, um pedaço de uma videoaula dele, como esta, ele é um recorte de uma videoaula dele, de uma aula dele, que ele disponibiliza um pedaço recortado, disponibiliza esse pedaço para a pessoa ficar com vontade de querer aprender ou de querer saber o que ele diz para acompanhar, ou gerar essas reações com o que eu estou fazendo agora. A gente pode ver que o vídeo é um pouquinho antigo, tá? 58 mil visualizações há 7 anos atrás, é um vídeo antigo. Eu me lembro quando ele fez isso. Muita gente já reagiu, muita gente já deixou opinião, mas eu acabei nem acompanhando. Sério, não prefiro não me ater a muitas coisas. Então, eu prefiro focar no meu trabalho, mas me pediram, um amigo que é apoiador do canal aqui, me pediu, falou assim, Adolfo, grave uma reação a este vídeo do Sabino, grave um vídeo respondendo e tal. Eu falei, tá, eu vou gravar. Já tô há 2 dias tentando gravar, porque a gente sabe que, assim, lidar com o Sabino não é lidar com qualquer um. Eu tô lidando com a paulada, a gente sabe que é seca. Você fala daqui, vem de lá, né? Então, a gente tem que ser bem fundamentado, bem esperto, né? Porque o que acontece? O que eu vejo muitas vezes é o pessoal responder ele de maneira errada. Então, por exemplo, essa explicação que eu estou dando para você, que assiste esse vídeo, é para você entender que o Sabino, ele é a profissão dele e ele precisa ser polêmico. Se eu quisesse fazer o meu canal crescer aqui, cara, eu também seria polêmico. Às vezes eu arrumo treta com um, com outro ali, falo de um, falo de outro especificamente, mas se eu focasse só em treta, o canal cresceria. Quantos amigos meus começaram no YouTube depois de mim e hoje estão maiores? Por quê? Porque focaram em treta, focaram em debate, focaram em ficar falando isso, daquilo, do outro. E não é minha intenção. Agora, essa fala aqui do Sabino, eu acho que é interessante eu colocar a minha opinião, o que eu acho disso, né? Vou colocar o que eu acho disso, porque me foi pedido e realmente eu acho que vale a pena tentar responder mesmo o hebraico não sendo a minha área. O hebraico não é a minha área. Mas vamos então à reação em si, o que está esperado. A introdução ficou um pouco longa, mas vamos à reação do vídeo em si. O versículo 9. Que em hebraico nós temos Vaitek Elohim et Daniel leresed ulerechamim lifnei sar hassarisim. Bom, em hebraico é isso que está dizendo. Vou fazer análise. A primeira palavra destacada é a palavra hebraica leresed. 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 Esse vocábulo aqui. O vocábulo leresed tem o sentido, aí no texto coloca como graça. Graça. Só tem um problema. No texto aqui de Daniel, não era para estar graça. Não era para estar amor. Era para estar amor. Era para estar amor. Vou continuar. Vocês entenderam o raciocínio, tá? A segunda palavra hebraica é Rahamim. Rahamim.
Rahamim. Pronto. Esse vocábulo aqui, ó, Rahamim, o português colocou como misericórdia. Mas sabe o que significa esse vocábulo no contexto aí de Daniel? O vocábulo? Sentimento de amor. Tem diferença agora? Ou seja, Daniel foi dado favor e amor na presença do chefe dos eunucos. Então, sentimento de amor. Sabe o que Daniel tinha? Aí está dizendo, ora, Deus deu a Daniel amor e sentimento de amor diante do chefe dos eunucos. Quem deu, senhores? Deus. Foi Deus quem deu. Ou seja, equivocadamente traduzir os vocábulos errados. Equivocadamente. Essa é a aplicação correta. Essa é a aplicação correta. Então, Deus deu um sentimento de amor. Aí você vai falar que amor. Calma que eu vou continuar a leitura. Aí eu vou dizer para vocês o que os pais das igrejas fizeram. Pais das igrejas, não. O que o protestantismo fez. E a igreja pentecostal dos dias atuais, ou os protestantes, são herança disso, os do protestantismo. Só que os católicos, não sei por que os católicos deixaram, tá? Em Daniel, vou pegar aqui, o vocábulo, deixa eu continuar minha leitura. O vocábulo Raham, no aramaico imperial, nabateu e no aramaico judaico, tem um significado de amor, desejo de, assim como os rolos do Mar Morto, tá? Já o aramaico palestino, pentateuco samaritano, siríaco, mandaico, relatam os seguintes significados do vocábulo Raham: amar, ter compaixão e amigo. Por isso que eu vim aqui na raiz verbal de Haram, justamente para colocar qual tipo de aramaicos era usado na época desse escritor, tá? Para ver se tem a conotação qual a tradução em português colocou na sua Bíblia aí. Totalmente de forma equivocada, tá? O que diz Daniel? Pronto. Aí ele fez um recorte e ele já jogou para Daniel capítulo 14. Bem, sabemos que Daniel capítulo 14 já é uma parte apócrifa, né? Já é uma parte apócrifa. E então, sendo apócrifo, vou ter que tratar a parte. Vou gravar um vídeo à parte. Vai ter uma parte 2 dessa reação para a gente trabalhar. Mas como se trata de uma questão apócrifa posterior ao livro de Daniel, né? Que Daniel foi escrito em hebraico e aramaico. E Daniel 14 é uma adição posterior em grego. Vale a pena gravar um vídeo à parte e responder, tá? Então, tem 3 minutos do vídeo. Ele trabalhou 2 palavras. Laham, Leresed e Ramim, né? Então ele trabalhou Ramim. Bom, ele disse que ele fez a definição básica. É interessante que ele fez uma observação, né? Que Leresed significa amor. Bom, quando eu olhei no dicionário de hebraico, dizia isso mesmo. Então quer dizer que o Sabino está certo? Quando você tem uma palavra hebraica, que muitas palavras hebraicas são assim. Quando você tem uma palavra que ela tem mais de um significado, o que vai indicar é o contexto. Então veja, se você abrir Daniel capítulo 1, abre sua Bíblia em Daniel capítulo 1 para nós, por favor. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 1. Você vai abrir Daniel capítulo 1. Veja aqui, ó, Daniel capítulo 1, verso 9, né? Leresed, né? Nós temos a palavra Leresed, que fez que achasse graça e misericórdia. Então o Sabino diz que a palavra graça está errada, tem que ser a palavra amor e sentimento de amor por causa da palavra misericórdia. Deixa eu fazer uma pergunta. Misericórdia é sentir amor de. O que é misericórdia? É você sentir compaixão, é você sentir amor pela outra pessoa. Se você não ama a outra pessoa, você não está tendo... A misericórdia, a palavra misericórdia, para ela fazer sentido, você tem que sentir amor pela pessoa. Eu vou ter misericórdia do meu inimigo. Você está amando ele, mas não no sentido que o Sabino quer dar. Por quê? Vamos pegar aqui Daniel capítulo 1. Se você pegar Daniel capítulo 1, é bem fácil. O que fala Daniel capítulo 1 como um todo? Ele vai falar sobre hierarquia. Quem manda em quem? Como assim quem manda em quem? Vai falar do reinado de Joaquim, que ele foi conquistado por Nabucodonosor, que aí Deus entregou a Nabucodonosor o Joaquim, e aí depois teve o rei Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, né? O rei da Babilônia disse a Aspenaz, chefe dos eunucos, Aspenaz. Algum dos filhos de Israel da linhagem dos príncipes, jovens que não houvesse defeito algum, boa aparência, instruídos em toda sabedoria,
para trabalharem, né, para aprenderem dentro do palácio, né? Ó, para se irem no palácio do rei que lhes ensinasse as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. Então eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs os nomes a saber, Daniel, Beltesazar, Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque, Azarias, Abednego. E Daniel propôs no seu coração de não se contaminar com as iguarias do rei, nem com o vinho de que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei que determinou vossa comida e vossa bebida. Pois por que veria ele com vossos rostos mais tristes do que os outros jovens da vossa idade? Assim, porias em perigo a minha cabeça para com o rei. É interessante que o que a gente percebe aqui? Se você olhar para o verso 8, qual que é a preocupação de Daniel? A alimentação. Qual que é a preocupação do eunuco no verso 10? A alimentação. E quem manda em quem? Daniel tem que pedir autorização para o chefe dos eunucos, e o chefe dos eunucos responde a Daniel que ele tem medo do rei, da Babilônia. Então, o contexto aqui não está num sentido sexual. Daniel não está num puteiro. Daniel não está num puteiro aqui. Daniel está conversando com o chefe dos eunucos, né, no capítulo 1, nesse contexto, pedindo autorização. Olha, eu queria ter uma alimentação diferente. Ponto. É isso que está acontecendo. E aí, a palavra amor e misericórdia, ela vai estar em que contexto aqui? É no sentido sexual? Não. Então, só em língua portuguesa, só na questão da língua portuguesa, né, só de você olhar a sua tradução em língua portuguesa, você já percebe que tipo de amor, então, o chefe dos eunucos tem por Daniel. Opa, ele fica com dó, cara. Por quê? Porque o chefe dos eunucos era superior a Daniel aqui. Ele era chefe dos eunucos, ele era chefe dos eunucos. Daniel estava abaixo dele, né? Então, nós temos o contexto aqui. Então, le recede e a palavra lá ramin aqui que o Sabino colocou, né? Está aqui, ó, le recede e lá ramin, elas estão nesse contexto de graça e misericórdia. Não é que o tradutor traduziu errado, é que o contexto está certo. Essas palavras elas se encaixam nesse contexto porque não é um contexto sexual, não é um contexto disso. Outro detalhe, se a interpretação do Sabino, ou o que ele deixa para fazer um questionamento, e é interessante porque eu gosto do Sabino por causa disso, ele coloca uns negócios assim e me faz pensar, opa, vou pesquisar, vou analisar. Quantos vídeos dele eu fiz isso? Mas eu não gravo a reação porque eu não tenho a necessidade, eu não sinto a necessidade de ficar respondendo, né, ou arrumando confusão à toa. O tolo arruma confusão com qualquer um. O sábio escolhe as brigas para brigar. Ainda mais quando a gente vai arrumar confusão com o Sabino. Mas, no caso, ele coloca essa interpretação, só que é o seguinte, Daniel é um profeta. Ele escreveu, ele é um profeta. Seria um profeta, vamos lá, seria um profeta praticante do homossexualismo? Aí você vai lá para a Torá. O que a Torá diz? Ela não concorda com isso. Ela condena o homossexualismo. Ela condena a relação de um homem com o outro. Então, se Daniel, de fato, fosse homossexual ou ele tivesse relação com outros homens, o seu livro não poderia estar na Bíblia. Entendeu? Então, se está, quer dizer que o contexto aqui, né, o próprio contexto de Daniel 1:9, onde ele se encontra, já demonstra isso. Mas tudo bem. Então, nós temos Daniel capítulo 1, já demonstra pelo contexto que como que essas duas palavras recede e lahamim vão ser interpretadas. Aí o que eu fiz? Eu fui procurar a palavra le recede. Le recede. Na Bíblia, a palavra-chave, página 1647, né? Aqui, dicionário do Antigo Testamento, le recede. Palavra 2617. Vou aumentar aqui a letra pra gente. Aqui, 2617. Recede. Por que tá recede lá, le recede? Que lá está com a preposição. Recede.
Bondade por implicação para com Deus. Piedade raramente por oposição, censura ou subjetivo. Censura ou subjetivo, beleza. Benevolência, beneficência, beleza, glória, benignidade, amor, bondade, benigno, bom, bondoso, compaixão, opróbrio, vergonha e torpeza. Veja que o Sabino ele não está mentindo sobre o significado da palavra. Olha a palavra torpeza aqui, que se a gente pesquisar em Levítico 20, verso 17, nós encontraremos a palavra torpeza. Olha só a palavra torpeza aqui. Ela traduz a palavra recebe. Deixa eu achar a palavra recebe aqui. Recebe aqui, ó, tá vendo? Recebe, torpeza. Que é que quando o homem tomar sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe, e vir a nudez dela, ela a sua, torpeza é, ó. Torpeza é. E portanto serão extirpados aos olhos do filho do seu povo. Descobriu a nudez de sua irmã e levará sobre si a sua iniquidade. Então veja aqui, a palavra recebe aqui, ela está no sentido de torpeza, num sentido sexual. Num sentido sexual. Então, o contexto aqui exige que seja traduzido como torpeza. A palavra ela tem que ser entendida no seu contexto. Então, Levítico 20, verso 17, é torpeza. Mas Daniel 1, tem como traduzir como torpeza? Não tem como traduzir como torpeza. Então, o contexto já deixou claro. Mas, vamos voltar então à definição que eu estava dando. Torpeza. Substantivo masculino que indica benevolência, benignidade, misericórdia, bondade, fidelidade, amor, beneficência. Esse aspecto de Deus é uma das diversas características importantes do seu caráter. Verdade, fidelidade, misericórdia, firmeza, justiça, retidão, bondade. O texto clássico para se compreender o significado e a importância dessa palavra é o Salmo 136, onde ela é usada 26 vezes para proclamar que a bondade e o amor de Deus são eternos. O salmista deixou claro que a bondade e a fidelidade de Deus servem como fundamento para os seus atos e seu caráter. Elas estão por trás de sua benignidade. Salmo 136. Sustentam sua posição indiscutível como Deus e Senhor. Constituem a base dos seus atos poderosos e admiráveis, né, na criação. Salmo 136, verso 4 a 9. E na libertação e resgate do seu povo, o faraó e do Mar Vermelho. Salmo 136, 10 a 15. São a razão da orientação que ele deu no deserto. Salmo 136, 16. E doação que fez da terra de Israel a derrota de seus inimigos. 17 a 22. A libertação concedida concedida no passado e que continua concedendo ao seu povo, né, 23 a 25, seu domínio celestial, né, 26. Esse salmo focaliza a completa extensão da ação de Deus, desde a criação até a redenção. Preservação, fundação permanente. Tudo aconteceu, está acontecendo e continuará a acontecer por causa da fidelidade e da bondade pactuais do Senhor. Os outros usos mais específicos do termo desenvolvem ideias contidas no Salmo 136. Maiores detalhes, por causa da sua bondade, ele atende às necessidades de suas criaturas, a livra de seus inimigos do desespero. Aí você olha, Gênesis 19, verso 9, Êxodo 15, verso 13, Salmo 109, 26, Jeremias 31, 3. Ele preserva a vida delas e a redime do pecado, Salmo 51, 3, 86, 13. Como demonstra o Salmo 136. A bondade de Deus é abundante, extremamente grande, sem fim e boa. Êxodo 34.6, Números 14 e 19, Salmo 103, verso 8, Salmo 109, 21, Jeremias 33, 11. O plural do substantivo indica muitos atos de Deus em favor do seu povo. Gênesis 32, 10, Isaías 63, 7. Ele é o Deus que guarda o pacto e preserva a bondade e misericórdia. Deuteronômio 7, 9, para aqueles que o amam. As pessoas devem imitar a Deus, elas devem demonstrar bondade e fidelidade umas às outras. Salmos 1 Samuel 20, 15, Salmos 141, Provérbios 19, 22. Especialmente para com os pobres, fracos e necessitados. Jó 6, 14, Provérbios 20, 28. Israel deveria exibir bondade e fidelidade para com o Senhor, mas frequentemente falhava. Em sua mocidade, Israel mostrou fidelidade a Deus, mas posteriormente a devoção ficou para trás. Jeremias 2, 2. Ela não era constante, Oséias 6, 4, e aparecia e desaparecia como uma nuvem na manhã. Embora Deus desejasse que a fidelidade do seu povo mais do que sacrifícios. Oséias 6,6, 1 Samuel 15, 22. Ele buscava pessoas piedosas. Isaías 57,1, que praticassem as boas obras da piedade, fidelidade e bondade. 2 Crônicas 32, 32, 35, capítulo 35 e 26. Neemias 13, 14. O Senhor desejava
que as pessoas se conservassem a lealdade e responsabilidade pactuais, de modo que ele pudesse construir sua comunidade justa. E temos aqui recede como o nome de uma pessoa, né? Você tem duas entradas para recede aqui na Bíblia, palavra-chave. É esse significado que eu coloquei e o nome de uma pessoa, recede, né? Benevolência, recede um israelita. Não coloco o versículo bíblico que aparece esse cara aqui. O que diz aqui? Que o Salmo 130 define recede como esse significado bom. Beleza. Temos um outro dicionário de hebraico, que é o Luiz Alonso Choquel. Esse aqui é o Luiz Alonso Choquel, que é o dicionário hebraico da Paulus. É esse cara aqui, ó. Esse aqui é o melhor dicionário em língua portuguesa. Esse cara aqui, ó. Dicionário hebraico português Luiz Alonso Choquel. É o que eu estou aberto agora, né, em PDF. É o que está aberto agora. E ele vai trazer várias definições para recede aqui também, né? Não muito longe da mesma, né? Vamos lá, recede. Ele vai ter um número porque tem várias entradas, porque é uma palavra que ela tem vários significados no texto hebraico, né? Então ela tem várias, ela é polivalente, tem várias traduções em língua portuguesa, mas ela também tem vários significados. Ela tem duas entradas dentro do próprio hebraico, né? Então nós temos aqui, ó, recede, primeiro significado, ser fiel, leal, né? Ser íntegro, da mesma raiz, recede. Recede 2, denegrir, ultrajar, Provérbios 25, 10, da mesma raiz de recede 2. Recede 1, este termo apresenta dois significados fundamentais. Misericórdia, que salienta o aspecto gratuito da benevolência, lealdade, que ressalta o compromisso. Frequentemente o significado não está diferenciado ou os dois aspectos se sobrepõem, ou a distinção é duvidosa. O compromisso pode ter base natural, família positiva, ou positiva, aliança, favor, benefício, graça, serviço, ajuda, misericórdia, clemência, bondade, benevolência, piedade, compaixão, comiseração, pena, carinho, afeto, caridade, lealdade, fidelidade, pacto, acordo, convênio, trato, promessa, compromisso, agrado, gosto, amabilidade, simpatia, atrativo, complacência e atração. Veja só. Todos esses significados, eles cabem aqui, na palavra graça. E esse dicionário que eu estou usando agora, ele é um dicionário católico. O Luiz Alonso Choquel é um padre jesuíta católico. Então, os tradutores traduziram errado? Não foi os tradutores traduziram. Traduziram certo, tanto protestantes quanto católicos. Por quê? Porque recede tem esse significado. E o contexto é exatamente. O eunuco teve benevolência, teve comiseração, teve compaixão, teve caridade. Ele teve aqui, por exemplo, também agrado, gosto, amabilidade, simpatia, complacência, misericórdia. Ele teve misericórdia, né? Tem a palavra amor aqui também, ó, né? Aqui, ó. Tem a palavra amor também, então teve a palavra amor. Aí temos misericórdia, sujeito da divindade, né? Então tem vários significados aqui, compadecer-se, ó, né? Bondoso, né? Coração de Deus e por aí vai. Lealdade, uso nominal da divindade, riqueza, fidelidade, aí vai ter vários textos aqui, alguns que eu já mencionei. Associado a nomes, né? Então nós temos aqui alguns nomes, né? Que é o terceiro significado. Fidelidade, especialmente litúrgica, e por aí vai, né? E aí nós temos continuação aqui, ó, complemento de verbos como adjetivos. Então você tem vários significados. Aí nós temos aqui recede como infâmia, Levítico 20, 17. Eu já mencionei esse texto aqui, né? Que é o cara que vê a nudez da própria irmã, né? Que aqui tem a palavra infâmia, mas também a palavra torpeza. Porque você viu a sua irmã pelada, não é uma coisa muito correta de se ver, né? Então, temos esse significado, né? Então, temos aqui duas entradas para recede. Então, o Sabino ele falou assim, a palavra significa amor. Sim, significa amor. Significa um contexto sexual? Significa também. Temos a palavra infâmia, que ó, recede, usada num contexto em que você vê a sua própria irmã. Então, talvez tem ali um conteúdo sexual, dá para se interpretar dessa forma. Mas, como você tem duas entradas para recede, três pelo menos, mas duas para significado e uma para nome, duas entradas de significado para recede, você tem que ver o contexto para interpretar. O contexto.
O contexto lá é sexual? Não, nem um pouco. É um contexto de subordinado e subordinação. Então, hierárquica, né? Superior e inferior. Daniel era inferior ao eunuco e o chefe dos eunucos teve misericórdia de Daniel. Simplesmente assim, não tem ali um contexto sexual em si. E aí, a gente pega, eu peguei 2 dicionários de língua portuguesa, a Bíblia Palavra-Chave e o dicionário de Luiz Alonso Choquel. Aí eu peguei também o dicionário do Coelher Balgat, esse cara aqui, que é o melhor dicionário para tradução, né, que nós temos em inglês e alemão. É o melhor dicionário. Então nós temos Resede aqui. Mesma coisa. Resede, ele tem várias entradas. Se ele tem várias entradas, então ele tem vários significados. Então nós temos aqui o primeiro significado de Resede, ó. Deixa eu aumentar aqui a coisa para a gente ver. Primeiro para Resede, ó. Nós vamos ter aqui bring shame, suspion. Aqui não tem muita definição para a primeira definição de Resede. Segundo Resede, amável, bondoso, denominado oh meu Deus, aqui, bondoso. Nós temos aqui shame, abusivo, né, que é o primeiro significado. Então aqui ele coloca como primeiro significado no sentido de abuso, né, e de torpeza. Olha a palavra shame aqui, ó, tá vendo? Desculpem, gente, perdão. Aqui, ó. Nós temos a palavra shame aqui, ó, perdão. Nós temos a palavra shame aqui, ó, 20:17, ó, tá vendo? Levítico 20:17 e vários outros textos. E Resede 2, que vai ter as palavras como amabilidade, loyalty, né, é coisa relacionada à misericórdia, né, faithfulness, né, fidelidade, amabilidade, loyalty, né, amabilidade. Você vai ter várias palavras aqui, né, amor, né, relativo, serviço do rei, comunidade. Aqui, ó, Resede 2, né, amabilidade, bondade, e por aí vai. Então, nós temos aqui também favor, né? Favor, fidelidade, bondade, graça, graciosidade. Nós temos aqui, ó, uma boa ação, né? Nós temos aqui proofs of mercy, mercy é misericórdia, né? Atos de misericórdia. Temos aqui Resede. Qual é o outro significado de Resede? Resede 3. Oficial de Salomão. 1 Reis 4:10. Né? Temos aqui Resede como oficial de Salomão. Né? E aí nós já vamos para outro significado aqui. Então, ele tem 3 entradas aqui. Né? Ele tem 3 entradas aqui para a palavra Resede. Primeiro, dando o sentido de torpeza, no sentido mais sexual. E o segundo, todos aqueles significados que nós vimos na Bíblia Palavra-Chave e no dicionário do Luiz Alonso Choquel. Ele só traz mais definidinho aqui, com alguns versículos bíblicos a mais, né? Um outro dicionário bom, também um dos melhores dicionários bons, é o dicionário de Gesenius. E aqui que é interessante. O que o Sabino fala no início da live, do vídeo dele, no início do vídeo dele? Ele fala que significa amor, né? Que recede significa recede. Recede. Esse vocábulo aqui. O vocábulo recede tem o sentido, aí no texto coloca como graça. Graça. Só tem um problema. No texto aqui de Daniel, já vimos que nos dicionários definem como graça, né? Dicionários católicos, né? Não era para estar graça, é para estar amor. Para estar amor. E olha que interessante. Se a gente abrir o dicionário de Gesenius, que foi o primeiro grande dicionário, né? Um dos maiores lexicografistas do Antigo Testamento, Gesenius. Inclusive eu tenho o léxico de Gesenius aqui comigo. Eu conferi aqui, ó. Eu tenho o léxico de Gesenius aqui comigo. Deixa eu voltar aqui. Eu tenho o léxico de Gesenius aqui comigo. Ó, que Gesenius. Eu tenho o Gesenius aqui comigo. E quando eu abri o Gesenius, olha o que interessante. Recede, ó. Recede. Olha, aqui no finalzinho, ó, vou marcar. Recede. Recede. Primeiro significado de recede. Em um bom sentido, em um bom senso, significa zelar por alguém, né? Zelar por um amor.
Amor. O que é o amor no bom sentido? Eu amo meu irmão. Eu amo meu amigo. Não é no sentido sexual, mas sim no sentido, um amor, num bom sentido, cara. Então a palavra amor, ela tá num bom sentido, né? Só que o Sabino tenta colocar para um sentido sexual, né? E não. Olha aqui a palavra misericórdia, misericórdia, né? Aí tem os significados, né? Pite, benevolência, benevolência, benignidade. Qual é o contexto? Qual é o contexto lá de Daniel 1? O chefe dos eunucos teve misericórdia, benevolência de Daniel. É o que o texto, é o que o capítulo 1 deixa claro. Né? É o que o Daniel capítulo 1 deixa claro. E não no sentido de amor. Entende? Então, eu achei muito interessante esse vídeo do Sabino. Né? Muito interessante porque, por causa desse vídeo eu estou gravando esse vídeo explicando aqui, né? Mas qualquer pessoa sabe que quando uma palavra, qualquer estudioso de hebraico, de grego, de qualquer idioma, sabe que quando uma palavra ela tem 2, 3 significados completamente diferentes, é o contexto que define. Eu preciso reafirmar aqui porque qualquer exegeta faz isso. Qualquer exegeta ele vai fazer isso, ele vai analisar o contexto. Ele vai ver, o contexto aqui de Daniel 1 é hierarquia, é misericórdia que o chefe dos eunucos está tendo. Ah, mas a palavra tem um significado sexual. Ok, mas qual é o contexto de amor aqui? Qual é o contexto de misericórdia? Os tradutores protestantes erraram? Não, o católico também define dessa forma. O estudioso que talvez não seja, né, o estudioso luterano define, né, porque Gesenius era luterano. E o cara foi monstro, foi um dos maiores lexicografistas da história. Né? Hoje tem coisas que está desatualizada por causa dos manuscritos do Mar Morto e por aí vai, mas ainda assim o seu léxico ele é de grande valia, cara. É de grande valia. E olha aqui, favor, graça, favor, misericórdia de Deus. Né? Então você tem a palavra usada. Num sentido, num mau sentido, significa zel, não sei o que significa zel, mas ardor contra né? Seria um sentido, né, mais sexual. Aqui, mencionou Provérbios 14:34, Levítico 20:17, também aqui Jó 6:14, e recebe o nome de alguém. Então, é muito interessante essa definição. Os dicionários eles definem que a palavra misericórdia, graça, para recede, elas caem bem. E assim, o vídeo já está bem gigante, eu analisei recede. A mesma coisa a gente pode aplicar para a palavra ramin, né? Lá ramin, lá que ele coloca, né? Deixa eu achar aqui o verso 9, né? Que ele coloca aqui a palavra lehamin, né? Lehamin, é isso, a palavra lehamin, né? O lehamin, que ele coloca, que é o contexto de Daniel aqui, que é misericórdia, né? Ah, mas significa amor aqui, sentir desejo de... Você não tem como sentir misericórdia de alguém se você não amar ela. Num sentido bom, num sentido de contexto, que é exatamente o que o chefe dos eunucos tem aqui. Então, o que eu entendo desse vídeo do Sabino? Ele fez um ponto polêmico para que as pessoas reagissem ao vídeo dele, que as pessoas criticassem, porque toda vez que alguém critica, que fala alguma coisa, você alavanca. Imagina que eu vou gravar esse vídeo aqui só porque vai ter o nome do Sabino, só porque vai ser Daniel era gay. Muita gente vai assistir o vídeo e vai ver que, não, mas peraí, tá aqui, tá os significados. E eu peguei 4 dicionários de hebraico, 2 em inglês, os 2 melhores em inglês que eu tenho acesso, pelo que eu sei. Não peguei dicionários teológicos, porque normalmente o dicionário teológico ele pode conter alguma falha, né? Ele tem suas deficiências. Mas eu peguei 2 dicionários em inglês, os 2 melhores para tradução que eu conheço, e peguei os 2 dicionários em língua portuguesa. O melhor, que é um dicionário católico, Luiz Alonso Choquel, e o da Bíblia Palavra-Chave, que é o que eu tinha em PDF aqui. Não abri o do Holiday, porque o Holiday é um resumo do Coelho Balgardner. Né? E como a gente já viu, então não há necessidade de eu abrir um Holiday, porque já abriu o Balgardner e está resolvido. Então assim, de fato, Daniel era gay? Não, não era gay. O contexto de Daniel 1:9 permite que Daniel fosse homossexual, que ele tivesse relações com o eunuco?
Não. Ele tinha desejos pelo eunuco? Não, porque o próprio verso 9, se você ver, ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Então, quem sentiu graça e misericórdia para Daniel foi o chefe dos eunucos, e não Daniel teve pelo chefe dos eunucos. Então Deus fez com que Daniel, ele recebeu a graça e misericórdia do chefe dos eunucos. Eu acho que é isso que o texto está dizendo. Se eu tiver equivocado, alguém me corrige, comenta aqui. Mas a ideia é exatamente essa que eu entendo. Que, ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia. Deus fez que Daniel sofresse a ação de ter graça e a misericórdia dos eunucos, do chefe dos eunucos. Então é isso. Não tem contexto sexual. Se fosse Levítico 20:17, aí sim, esse contexto sexual. Lá, Provérbios 14, não sei qual lá que foi mencionado aqui anteriormente, beleza. Mas não é. Não é o contexto. Todo exegeta sabe disso. Ah, mas a palavra tem 15 significados. Ela significa isso. Ok, ela significa isso. Mas qual é o contexto que ela está inserida? O contexto é de sexualidade? Não é de sexualidade? O contexto é de alimentação? Não é de alimentação? O que o contexto está exigindo da palavra? Ponto. Ah, mas no aramaico significa isso. Beleza. Mas o contexto está permitindo? Porque no aramaico ela tem esse significado, mas ela também tem um significado de misericórdia. E aí? Tá entendendo? O contexto. Eu vou dar um exemplo muito claro aqui. Estamos falando de homossexualidade. Se eu chegar na rua e gritar pra qualquer um, ô viado! O que pode acontecer, irmão? O cara vir pra cima de mim e dar um murro na minha boca. Pá! O cara deu um murro na minha boca. Por quê? Porque, porra, não vou chegar xingando os outros, né, ofendendo. Aí você tá lá na rua, aí você tromba, viu um parceiro seu lá que você conhece desde criança, que você conhece há 10 anos, cara, ou conhece há 5 anos, ou é um amigo de trabalho, tá? Vocês são muito zoeiros. Aí você olha pro cara lá longe, ele nem tá reparando. Ô, viado, você sumiu, hein? Aí o cara vira, já vê que é tu, né? Já reconhece a voz. Né, e aí começa aquele lenga-lenga. E aí? Qual que é o contexto? É a mesma situação. É um cara gritando pra qualquer um. Ele pode sofrer consequências físicas disso. Né? Agora, ele tá falando isso para um amigo. Olha só. É na rua, é no meio de todo mundo, usando um termo. Eu já fui removido de grupo de professor por causa disso. Eu usei o termo viado e me removeram do grupo. E aí, o cara fala pro amigo dele. É outro contexto, é outra situação. Então, a mesma palavra, mesmo que ela tenha uma conotação sexual ou até ofensiva, dependendo do contexto, ela passa a ter um outro significado. É bom ser pobre? Não é bom ser pobre. Mas o que Jesus falou? Bem-aventurados os pobres de espírito. Ele dá um sentido positivo para a palavra pobre. Positivo. Só você ver lá. Opa, bem-aventurados os pobres de espírito. Jesus, ele usa a palavra pobre que tem um sentido ruim. Eu não gosto de ser pobre, queria ser pobre um dia só. Mas Jesus, ele dá um sentido positivo. Bem-aventurados que são perseguidos. Como que eu vou ser feliz sendo perseguido? Ele dá um sentido positivo. Então, a pergunta é, qual é o sentido que a palavra lahamim aparece, le recede, né? Lahamim, le recede, aparecem no contexto de Daniel 1:9. No sentido de misericórdia, de bondade, de compaixão, não no sentido sexual. É isso. Tá? Então, se alguém achou que isso é complicado, me desculpe, cara. Me desculpe, mas tá aí. Tá aí. Entendeu? Você pode pegar qualquer dicionário de hebraico. Ah, mas... Não, tá aí. Tá ali. É o contexto que permite. Seja você cristão ou não, olha o texto. O contexto. O contexto tá dizendo que é... O Sabino, ele afirmou que é ou não? Também não. Ele colocou a possibilidade de tradução. Ele colocou um trecho da aula dele. Eu não sei o que ele diz na aula toda, mas ele colocou. Ele colocou ali. Para quê? Para que as pessoas reagissem. Ponto. Eu sou um deles. Agora, se o Sabino acha que Daniel era gay, eu já não sei dizer. Já não sei dizer. Por quê? Ele só colocou para chamar a atenção. E é uma estratégia de marketing dele. Ponto. Finalizo o meu vídeo aqui. Gostou desse vídeo? Cara, curtiu? Pô. Sabe, né? Se inscreve no canal, deixa seu apoio aqui. Quiser conversar comigo é só no meu Instagram, Adolfo Clair, tamo junto. Meu telefone se encontra lá. E espero os seus comentários aqui no vídeo.
Um abraço, tamo junto, Campo Batalha, e fiquem com Deus.